Olá pessoal, hoje eu estou aqui nos estúdios do Estratégia Concursos em Brasília com o Vinícius Costa Conte. Ele que está aprovado em 21º lugar no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de juiz. Vinícius, eu quero agradecer a sua disponibilidade em estar aqui no Estratégia para falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, são se importante sua idade, desde quando você é formado em Direito. Meu nome é Vinícius Costa Conte, eu tenho 29 anos, eu me formei no ano de 2018 e comecei a estudar após a pandemia. Tenho 5 anos que eu estudo para carreiras jurídicas, sempre desejei o concurso à carreira da magistratura estadual. Quando a gente fala na sua formação, sem dúvida nenhuma, quando pensa em carreiras de área específica, o direito é o que mais tem possibilidades, né? Além de, claro, você poder fazer concurso para qualquer área de formação, você pode fazer para analista jurídico, você pode fazer dentro, né, das próprias carreiras jurídicas, são inúmeras as possibilidades, e a gente sabe que o estudo é muito diferente também. Então, como que você começou o seu estudo? A gente sabe também que para chegar na magistratura muitos fazem escada, alguns exigem tempo também de atuação. Então, como que foi a sua jornada nisso? Quando que começou de fato o estudo? Já foi focado, como você comentou, para a magistratura, mas como foi seu caminho nos concursos até lá em relação a aprovações? Eu sempre trabalhei num gabinete de juiz, fiz estágio, depois estágio de pós-graduação e depois o meu trabalho, também dentro de um gabinete. Então eu sempre quis, efetivamente, atuar como magistrado, desde a faculdade. No entanto, o meu estudo no começo, ele foi um estudo voltado para isso, mas não propriamente focado, para o concurso de carreiras jurídicas. Então eu comecei revisando as matérias, com as matérias propriamente concurso de estratégia, e depois que eu fui estabelecendo esse critério que era a magistratura propriamente. Eu fiz o concurso de analista, alguns concursos de analista, passei no TRF3, no TRF2, e nesse meio tempo fui aprimorando efetivamente o estudo, até que fui aprovado no Rio de Janeiro. Qual a sensação de ver o nome na lista dos aprovados? Eu imagino que seja aí a carreira fim, né? Não é indescritível. Eu brinquei com os colegas do curso de formação que até agora a gente não tem a dimensão dessa conquista. A gente estuda tanto para passar, tanto para alcançar esse objetivo, que quando ele chega, a gente tem a gente está digerindo ainda essa sensação. Você está no curso de formação, inclusive está aqui em Brasília por isso, né? O curso de formação ele ainda é etapa do certame ou já é pós-nomeado? Já é pós-nomeado. Nós tomamos posse tem 2 semanas e já ingressamos no curso de formação, tanto na EMERGE, na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, quanto o curso da INFAM, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Um curso extenso de 4 meses, para que nós nos ambientemos a essa nova carreira de juiz, né? Muito importante para nós. Então posso dizer que estou entrevistando já um magistrado. Com certeza. Então vamos falar um pouquinho mais de preparação, né? Eu sei que cada carreira vai exigir, como eu disse, né, uma preparação diferenciada, mesmo todas exigindo a mesma formação, mas muitos vislumbram, olham a carreira de juiz, de magistrado, como algo muito distante, algo muito impossível de ser alcançado, né? E você está aqui para mostrar que é possível sim. Então vamos começar a falar de material. O Estratégia Concursos, como, quando que você conheceu, o que te chamou a atenção a ponto de você decidir confiar e virar aluno? Eu comecei, no primeiro momento, com o material do Estratégia Concursos mesmo, voltado para tribunais. Depois que eu fui tomando gosto fui percebendo efetivamente essa necessidade de aprimorar o estudo para carreiras jurídicas, notadamente o concurso da magistratura, que eu adquiri, portanto, o curso de carreiras jurídicas por 2 anos, até a conclusão mesmo do curso, que coincidiu propriamente com a aprovação no certame. Então foram cerca de 3 anos de estudo, no primeiro momento com o curso de Estratégia Concursos. Eu refiz todo o meu material da faculdade, as matérias, fui fazendo toda uma revisão, e de 2 anos para cá eu aprimorei esse estudo
com a atualização da jurisprudência, os materiais com os informativos comentados pelos professores, que foi muito importante para a aprovação. A sua base foram os PDFs, as videoaulas, chegou a utilizar outras ferramentas como trilha, passo, sistema de questões? Você comentou que na caminhada também teve o serviço de um coach, né? Sim, com certeza. No começo, como eu tinha dificuldade de assimilar a matéria, porque estava muito recente de formação, o serviço de videoaula foi muito importante para mim. Então eu me adaptava melhor com as videoaulas do que com o PDF em si. Não conseguia ler muitos PDFs. Então foi muito importante a videoaula em si. Depois que eu fui aprimorando e ganhando maior corpo nos estudos, eu deixei as videoaulas de lado e fui seguindo efetivamente as trilhas e o PDF, o LDI do Estratégia, que foi muito importante, porque ali já tinha tanto a matéria escrita quanto os vídeos comentados. Quando eu tinha alguma dúvida sobre aquela matéria, eu ia lá no vídeo e conseguia também assimilar pelo vídeo. O LDI seria o livro digital interativo, como Exato. você disse, junto ali PDF com videoaula. Exatamente. Eu peguei essa transição no Estratégia, Carreiras Jurídicas. Então, no começo tinha o PDF, que eu lia o PDF e depois via a videoaula. Depois no LDI foi um material mais condensado e facilitou muito para a gente. Além das questões, né, que foram muitas questões. E o serviço de coach também, logo que lançou, eu senti essa necessidade de um acompanhamento mais próximo, justamente porque eu tinha dificuldade com a manutenção do cronograma. Eu estudava e chegava um momento que eu me perdia no estudo. O que eu vou dar prioridade, o que eu vou priorizar. Então, eu senti a necessidade de contratar esse serviço para que o coach me ajudasse a formatar melhor o meu esquema de estudos diário. E a partir dali, realmente, foi um avanço. Fiz o ENAM, foi importante para o ENAM e importante para várias provas de magistratura, incluindo a prova do Rio de Janeiro. Eu brinco que toda vez que eu quero um resultado na academia, eu procuro um personal. Não que eu não saiba utilizar os aparelhos, mas acaba que quando o comprometimento é com outra pessoa, você acaba que fica mais constrangido ali, às vezes, de deixar de cumprir alguma atividade. Disciplina, foi um problema para você? Você tinha alguma dificuldade com disciplina? Ou o coach não precisou ter essa questão de ser um comprometimento com outra pessoa também, né? Você sempre se manteve comprometido com os estudos ou o coach ajudou nisso também? No começo dos estudos, a disciplina era um problema, era uma questão, quantidade de horas por dia, né, horas líquidas que eles chamam, mas depois eu consegui ter essa disciplina. Claro que o apoio do professor, o auxílio, o fato dele estabelecer um cronograma rígido fazia com que eu seguisse efetivamente dia a dia aquele planejamento. Então foi realmente importante também nesse aspecto, de conseguir cumprir aquele cronograma diário. Até pelas aprovações que você teve, me fez entender que seu estudo para magistratura já foi conciliando com o cargo público, foi isso? Sim, exatamente. Eu consegui a aprovação do cargo público, já trabalhava, já exercia um cargo público, né? Enfim, eu consegui estudar um pouco pela manhã e um pouco na parte da noite. Consegui conciliar o trabalho com o estudo. Mais uma vez, um mito que muitos acham, né, que para você passar em concursos de alto nível, muito concorridos, e quando eu falo em alto nível, né, tá muito ligado à quantidade de disciplinas que você precisa estudar. Vai ter aqueles concursos ali que às vezes vão vir 5, 6 disciplinas, mais outros, área fiscal, magistratura, vão ser ali às vezes quase 20 disciplinas. Então acho que tem muito mais a ver com a quantidade de coisas que você tem que estudar, memorizar, né, do que qualquer outro fator. E a gente acha, né, que para passar nesses concursos você precisa ter aquela vida perfeita de estudar o dia todo, poder ter dedicação exclusiva, e você comentou que não era assim, né? Então, quantas horas por dia? Como você disse, concurseiro gosta muito disso, de horas líquidas, né? Você conseguia estudar, e antes de ter o coach, como que você montou o seu cronograma? Você comentou que a trilha também no começo te ajudou nesse sentido. Exatamente, eu seguia as trilhas e tentava fazer de maneira um pouco intuitiva até. Acho que foi isso que era minha maior dificuldade. Eu sentia que tinha que incluir algumas matérias, então quando eu fiz a prova de analista, tem matérias da prova de analista que não tem
de carreira jurídica, e algumas de carreira jurídica que não tem na prova de analista. Então eu fiz essa alteração do cronograma e ia estudando um pouquinho meio que na intuição. O coach me ajudou efetivamente a programar as matérias com uma carga horária determinada. A minha carga horária de estudo diária era de cerca de 5 horas por dia. Conseguia conciliar bem um pouco pela manhã e um pouco na parte da noite. Mas não há nada de extraordinário, né? Foi realmente tentativa, fiz algumas outras provas, não consegui êxito. E, enfim, não tem nenhum mistério. Realmente a quantidade de horas diárias ela é fundamental para esse objetivo. Eu vejo aqui pelas entrevistas que eu faço, muitos que chegam à magistratura, né, passaram antes por outros concursos, principalmente para analista na área judiciária. Você acha que você já tem um cargo público para chamar de seu, né, às vezes tem uma flexibilidade maior em relação ao horário, não tem que trabalhar muitas vezes final de semana, você tem hora para chegar e tem hora para ir embora. Facilita os estudos, por mais que seja cansativo, claro que você tem esse horário que não está se dedicando aos estudos e sim ao trabalho, mas já ter um cargo público para chamar de seu traz uma certa tranquilidade, até no sentido assim, não, consegui uma vez, então é possível, vou conseguir de novo. Com certeza, com certeza. Tanto do ponto de vista anímico, de você conseguir a aprovação num cargo, e por mais que você almeje um cargo de carreira, né, magistratura, defensoria, promotor, exercer um cargo público, além de você ter contato com a matéria, um contato diário com aquelas matérias, você tem essa flexibilidade, essa possibilidade de poder colocar uma carga horária pela manhã e à noite, que provavelmente esse horário você não vai estar trabalhando. O seu trabalho tem uma carga horária determinada, facilita muito a rotina de estudos, com certeza. Teve momentos de estudos diferentes, né? Mas pensando para você no que foi seu ponto médio, seu ponto ótimo ali, era quantas matérias que você estudava por dia e como que era ali o momento de avançar no conteúdo, o momento de fazer revisão, que muita gente tem dificuldade, o momento de fazer questões, como que era a divisão dessas questões dentro do seu cronograma? Eu também tive esse problema, assisti algumas entrevistas, algumas aulas que os professores explicavam para nós, né? Como que poderia dividir aquele dia de estudo. E aí o coach realmente, quando o coach me deu essa formatação de horário diário, né, de carga horária, que eu consegui assimilar bem. Então, no meu melhor momento do estudo foi justamente aquele em que eu consegui estudar, consegui associar tanto o material do PDF ou LDI com o estudo de questões, entendeu? Então, fazia 2, 3, não fazia muitas matérias por dia, nessa carga horária de 5, 6 horas por dia, mas conseguia otimizar bastante aquela matéria, tanto com o material, a doutrina, o material impresso, a jurisprudência sobre determinado assunto, aliado sempre ao estudo de questões. Então, todos os dias eu estudava a matéria tanto pela doutrina, tanto pelo material, quanto por questões. Isso foi muito importante para mim, na minha experiência. E você gostava de fazer algum material personalizado? Seja anotações, marcações, resumo, algo que servisse depois para a revisão, mesmo para ajudar na memorização? Sim, com certeza. Escrever sobre aquela matéria que eu estava lendo me ajudou bastante. Tem colegas que eles não têm esse hábito, mas para mim funcionou muito bem. Então eu via uma videoaula, assistia uma videoaula, lia determinado material, mas eu tinha que estar anotando aquilo. Minha memória funcionava bem com os grifos, com as revisões periódicas. Então, com certeza, ter um material meu foi muito importante. Quando você fala em anotações, eram anotações à mão, no computador, tablet? À mão, anotações à mão. Sempre gostei de ter tanto o material poderia ser virtual, não tinha problema. Mas aquilo que eu estava lendo, eu gostava de, muitas vezes, fazer os meus apontamentos. Então, eu tenho o meu próprio material à mão, por assim dizer, um material de anotações. Posso dizer um concurseiro raiz, que assistiu videoaula, sim, fez anotações, sim, resumos à mão, sim. Eu vejo que, às vezes, as pessoas acham que é preciso ter um padrão.
De certa forma, a maioria das entrevistas que eu faço com aprovados, não só de carreira jurídica, como concursos também, utilizaram basicamente os PDFs, né, de forma mais ampla, os PDFs, recorrendo pontualmente ali às videoaulas. E às vezes se passa a impressão que para você ser aprovado num grande concurso, só os PDFs que vai fazer, que vai ajudar nesse sentido, quando as videoaulas são completas também, podem vir tanto para auxiliar o PDF, quanto você optar só pelas videoaulas, pelo livro digital interativo, que vai ter ali um momento das duas, né? Então, eu acho que é importante isso, você entender que as ferramentas estão ali e fazer o bom uso delas quando você achar necessário, não precisando usar todas elas, mas entendendo aquela que vai ser útil para você em determinado momento, sem ter preconceitos, mas Com entender certeza. aquilo que é melhor para você. Exatamente, até porque dentro da sua jornada, que é uma jornada, principalmente as carreiras jurídicas, elas naturalmente, eu acho que o mais importante é que tenhamos essa resiliência, né, de que, olha, é demorado mesmo, né, a gente pode ter uma bagagem, mas em regra nós vamos demorar 2, 3, 4, até mais tempo. A experiência que eu tive foi essa, de 4, 5 anos, desde quando eu comecei a estudar. Então, dentro desse trajeto, dentro dessa jornada, eu sentia, algum momento eu senti necessidade de videoaula, como eu disse, e depois o PDF, o material escrito, não, pelo menos para mim, não havia uma fórmula específica de estudo. O importante é que todos os materiais estavam disponíveis ali para mim. E eu brinco que bom que não existe fórmula mágica, senão eu não tinha meu emprego aqui. É mostrar que são pessoas diferentes, aprovadas em concursos diferentes, que claro, tiveram um miolo ali em comum, né, que é ter como base o PDF, ou as videoaulas, utilizar questões, fazer resumos, mas a forma com que utilizam isso, as ferramentas adicionais também, a necessidade ou não de um coach, isso é muito pessoal, né, e mostra que você tem, como a gente diz lá em Minas, né, isso dá do seu jeitinho, ter assim as ferramentas à sua disposição, entender aquela que é melhor para você, e sim, se inspirar nos aprovados, mas não achar que só porque um aprovado fez, você é obrigado a fazer do mesmo jeito. Como eu disse, tem ali o miolo comum que você precisa fazer sim, senão não tem aprovação, mas que você pode adaptar todas essas ferramentas de acordo com a dificuldade ou facilidade que você tem uma disciplina, quantas horas por dia você tem, né? E eu comentei isso sobre você utilizar outras ferramentas, né? Como diz, até fazer o resumo à mão mesmo, porque eu acredito que um trabalho, por mais que seja demorado ali, mais bem feito, permite que à medida que você vá avançando com a segurança do que aquilo que você já passou, né, você de fato aprendeu e não só passou por aquilo, porque muitas vezes você vai fazer a prova, não vai conseguir a aprovação e vai ter que retomar tudo aquilo porque não foi um trabalho bem feito de formiguinha ali, né? Exatamente. Como é uma jornada, uma jornada de estudo, muitas vezes você tem que adaptar a sua rotina, né? Vão ter momentos que você vai ter menos disponibilidade, tempo, então o PDF talvez seja mais importante, porque você precisa de uma quantidade maior de matérias. Mas às vezes tem uma disponibilidade de tempo maior, tem uma necessidade de ver o professor explicando, escrevendo sobre aquela matéria, um slide. Eu nunca me preocupei com isso, porque eu sabia que era um estudo a longo prazo e sempre buscava, até mesmo aulas no YouTube, não apenas na plataforma, né? As aulas ao vivo dos professores do Estratégia, eu estava sempre ligado. Os cursos que eles iniciavam, iniciação de cursos, que os professores se reuniam e tiravam dúvidas, eu ia lá no chat, perguntava, professor, eu tenho dúvida de como conciliar o PDF com o estudo da doutrina e as questões no mesmo dia de estudo, às vezes não dá tempo, porque eu gostava de fazer um trabalho e o professor ia lá e respondia, não, aí nesse caso realmente você vai demorar um pouco mais de tempo. Então é um trabalho, realmente uma jornada de estudo, é como se fosse realmente a profissão, mas o mais importante é que nós não deixemos de estudar. Então se a gente tem 2 horas por dia, é aquele período que você vai estudar, independente do material. Eu sempre pensava isso, se esse é o meu horário de estudar, vou pegar o meu material e vou estudar. Evitar as distrações. Então eu sempre pensava que uma hora ia chegar. Poderia não ser o do Rio de Janeiro, mas uma hora ia chegar. Graças a Deus, o Rio de Janeiro me escolheu. É um pensamento que você tem que ter desde sempre, né? Você comentou que foi 5 anos dessa jornada, claro, iniciando ali pelos concursos de analista, Sim. Fazendo concursos de escada até chegar de fato à magistratura, mas esse tempo, esses 5 anos iam passar de qualquer jeito, e você investiu esse tempo para hoje, com menos de 30 anos, já ter chegado numa carreira tão visada, tão vislumbrada, que é a carreira de magistratura. E a gente está falando dessa aprovação, mas você tinha feito outros concursos de magistratura antes, seja focado de fato, seja só para treinar,
já tinha chegado avançado em mais fases, em outros concursos de magistratura? Sim, sim. Eu fiz algumas provas de magistratura e isso que é interessante, porque eu tive algumas reprovações nessa caminhada. No começo eu sabia que não estava competitivo, então fiz primeiras fases e reprovei bastante em primeiras fases, mas fui avançando, então fiz algumas segundas fases, provas discursivas, provas de sentenças e avancei para a prova oral do Rio de Janeiro. Então, até mesmo a reprovação, isso sem dúvida, a reprovação faz parte desse caminho. Às vezes a gente fica abalado, naturalmente, mas fiz diversas outras provas de magistratura até a aprovação no Rio de Janeiro. E são muitas fases, né, de forma geral. Claro que para você avançar para uma, você precisa passar pela primeira, mas são fases complicadas, fases que vão exigir muito conhecimento, em outras vai exigir o conhecimento que você já tem, mas a forma com que ele é aplicado, como no caso da prova oral, e você comentou que a estratégia esteve ali presente com você em todas as fases. Em todas as fases, desde a primeira, as discursivas e as sentenças são corrigidas pelos professores, então a gente fazia, eles disponibilizavam o material, a gente fazia a forma com que a resposta, por assim dizer, as respostas e as sentenças, e os professores corrigiam, mandavam áudio, explicava, né, melhora nisso aqui, isso aqui tá bom. Isso para mim foi muito importante, me ajudou bastante. E também um curso de prova oral no final, nessa reta final também, que muitas vezes a gente estuda o conteúdo e tem dificuldade de explicar aquele conteúdo, principalmente para desembargadores, que eram quem compunha a banca examinadora no meu concurso. Então a gente trava, a gente se sente inseguro. Então falar, eu também aprendi a falar, aprendi a explicar o conteúdo jurídico que eu tinha. Então isso realmente foi muito importante. Eu já tive num desses cursos, né, alguns cursos para a prova oral, e eu vi que o pessoal pega no pé mesmo. A psicóloga, a fonoaudióloga, a psicóloga às vezes comenta sobre a questão de estar gesticulando muito ou pouco, a fonoaudióloga também, da forma de falar. Então eu vi que o pessoal do estratégia, eu até brinquei, eu falei, nossa, o povo é bravo, né? Eles comentaram, não, tem que ser assim aqui, para garantir que no dia a pessoa esteja ali com o psicológico em dia, que eu acho que na prova oral você já mostrou que conhecimento você tem para ter chegado até ali, mas é a hora de você mostrar também que você tem tranquilidade, ou pelo menos passar isso, né? Não precisa estar tranquilo, mas pelo menos demonstrar isso para a banca também. Exatamente, é um momento de muita tensão, um momento final mesmo dessa jornada. Então nós ficamos muito nervosos naturalmente, né? Então ter um acompanhamento especializado nesse momento, ele é determinante, principalmente para quem vai fazer a primeira vez, que era o meu caso. Então, realmente, pegar pesado conosco, enquanto alunos, é importantíssimo, né? Porque na hora, os examinadores, tem uns que vão pegar mais pesado, outros vão ser mais receptivos com você, vão te deixar mais calmos. Tudo isso é antecipado pelos professores. A boa notícia é isso, é que é treinável, né? Então é possível você chegar ali na hora já sabendo até o que vestir. Eu vejo que para homens não tem muito mistério, mas eu já vi pessoas que estavam indo pela prova oral na primeira vez, né? Não só para magistratura, mas para outros cargos de carreira jurídica, e as mulheres tinham dúvida do que vestir, até a cor da unha, e tudo isso foi esclarecido no curso também para ajudar nos mínimos detalhes, para que você tenha que se preocupar realmente só com aquilo que você está falando, né? Não com todo o resto envolvido ali, que a gente sabe que é muita coisa. Mas eu imagino que no início a sua preocupação era só a prova objetiva, mas à medida que você foi avançando num concurso, mas tinha outro vindo ali, tinha essa preocupação. Em que momento que você começava a se preocupar com as fases, com as próximas fases do concurso? Porque eu imagino que em algum concurso você podia estar numa fase 1, na outra na fase mais avançada. Então como que você conciliava isso tudo para poder dar conta de estar competitivo em todos os concursos, a depender da fase que você estava? Sim, o estudo para magistratura, para outras carreiras também, né, ele é cumulativo. Então ele vai realmente acumulando o conhecimento que você sempre estudou para a primeira fase. Quando você chega na segunda, tem alguns conhecimentos que já são inerentes ali, que você só de ler o material já consegue lembrar. Então muitas vezes eu estava fazendo uma segunda fase em determinado estado, e uma semana depois, 2, tinha que fazer uma primeira fase. Então alguns conhecimentos que já eram pré-existentes me ajudavam a conciliar esse estudo de primeira com segunda fase. Não é fácil,
Porque muitas vezes a gente está preparado para fazer uma prova escrita com consulta e a primeira fase não tem consulta. Então, alguns conhecimentos como texto de lei, artigo de lei, que são próprios de primeira fase, isso não é mais tão importante na segunda fase, porque a gente tem a lei a nosso dispor ali. Então, algumas questões mais doutrinárias, questões mais jurisprudenciais, que são próprios de segunda fase, tanto para a discursiva quanto para a sentença. Então, conciliar esse conhecimento com a necessidade de um método mais próprio de lei seca, que cai muito em primeira fase, realmente é um desafio. Realmente é um desafio. São fases muito diferentes que vão, como você disse, ter exigências diferentes, mas não dá para você negligenciar nenhuma, Exatamente. né? Mesmo que você esteja mais avançado no concurso, talvez possa ser barrado ali, outro vai ser importante para você passar na primeira fase para avançar também. Então, imagina a dificuldade que seja, mas como você disse, eu acho que você já vem traçando esse caminho há um bom tempo, talvez traga mais segurança pelo fato de você já estar bem ali para a primeira fase, só tendo que fazer algumas revisões, algumas matérias específicas. E ficou uma curiosidade, né? Em vários momentos falei aqui muitas matérias, mas nunca perguntei isso para um aprovado. Em média, os concursos para magistratura, são quantas matérias que você tem que estudar ali simultaneamente? Os editais costumam cobrar quantas disciplinas diferentes? São 15 matérias. 15 matérias. São 3 blocos distintos, né? Cada bloco tem uma quantidade determinada de matérias, mas ao todo são 15 matérias. E essas 15 matérias, pelo menos no Tribunal do Rio de Janeiro, elas são cobradas tanto na primeira quanto na segunda fase, na discursiva e na prova oral. Na prova oral são 15 examinadores que fazem pergunta de cada matéria. Então, são matérias só afins à área do direito? Por exemplo, analista, a gente sabe que vai cair ali um português, outras matérias também, não só as matérias do direito, não só as matérias específicas, mas que a gente chama de matérias básicas também. Na magistratura, principalmente na primeira fase, tem matérias básicas também? Não tem nada de básico? Não tem nada de básico, é somente questões, matérias realmente do direito, né? Matérias jurídicas, né? Tanto que, para um concurso de analista, o meu desafio foi justamente a matéria base. Porque eu estudava as matérias, nós que estamos estudando para carreiras jurídicas, a parte básica acaba sendo um desafio. Para carreiras jurídicas não tem, matéria básica, é só matérias de direito mesmo. E qual foi a matéria que você teve mais dificuldade? E quando surgia essa dificuldade, seja numa matéria específica ou no conteúdo específico, como é que você fazia para superar? Sem dúvida, direito empresarial. Acho que é o desafio maior de quase todos os concurseiros, pelo menos os colegas do meu concurso, a maioria tinha muita dificuldade em empresarial, porque tem muitos prazos, muitas questões específicas. Então, para direito empresarial, eu tinha que ter uma carga horária um pouco maior de estudo, revisões com maior periodicidade, mais questões. Então, eu tentava fazer o maior número de questões daquela banca sobre aquela matéria. Era uma matéria, sempre foi uma matéria que eu tive que aplicar o maior esforço para entender, para decorar algumas coisas, para assimilar aquele conteúdo. E pensando nos seus estudos voltado para a magistratura, né? A gente sabe que no estudo para analista, você traz uma bagagem com você, e muitas vezes essa bagagem não é nem de conteúdo só, mas uma bagagem de disciplina, de como estudar, o que dá certo para você, enfim, vai muito além, né, do conteúdo em si. Então, pensando nessa segunda parte, na dedicação para a magistratura, o que seriam os seus principais erros? O que você considera que você fez, que hoje, olhando com uma maturidade maior de já aprovado, faria diferente? E o que você acredita também que foram os seus principais acertos? Sem dúvida, meu principal erro era, no começo e por bastante tempo, foi esquematizar o meu cronograma diário de estudos. Então, eu estudava todos os dias, mas não havia uma regra, eu não seguia uma lógica determinada de tempo. Somente a partir do momento em que eu defini, eu vou estudar meia hora dessa matéria pelo livro digital. Depois dessa meia hora, eu vou fazer tantos minutos de questão, 45, 50 minutos. Depois eu passava para outra matéria. Então, eu errei bastante até entender que não adiantava apenas eu estudar, eu tinha que estudar de maneira organizada. Então foi a partir daí que eu consegui avançar realmente nas provas, nas fases. Então meu maior erro com certeza está relacionado ao cronograma de estudos. E acertos?
Acertos, eu acho que a disciplina, ela é fundamental, entender a paciência também. Então, a disciplina aliada à paciência, ela é um remédio, eu acho que o remédio ideal, a fórmula ideal, por assim dizer. Porque são concursos muito densos, com muitas matérias, com matérias realmente complexas, que se a gente não tiver a paciência, né, de entender que demora mesmo, demora tempo, para a maioria das pessoas, realmente a gente fica um pouco frustrado, bastante frustrado. Frustração é normal, como eu falei, foram algumas reprovações até a minha aprovação, mas depois que a gente é aprovado, depois que a gente alcança o objetivo, a reprovação ela só faz parte da nossa jornada. Então entender que reprovações, que todos os dias seguindo aquela rotina de estudos, abdicar de algumas coisas, de muitas coisas, né? Finais de semana, noites, muitas vezes, isso faz parte dessa jornada. Então, creio que o meu acerto foi nesse aspecto, de entender essa dinâmica, de que magistratura é realmente uma jornada, eles brincam, né, que magistratura é uma maratona, né, e não é um tiro curto, então vai demorar naturalmente para a maioria das pessoas, e entender isso foi uma virtude para mim, ao meu ver. Imagino que por mais que você tenha tido esse entendimento, né, é claro que o cargo dos seus sonhos você às vezes acaba colocando num pedestal, como algo muito distante, difícil de ser alcançado, principalmente nesses momentos de reprovação. O que foi sua principal motivação, né, para conseguir estar firme nesse pensamento que era uma jornada, era uma caminhada, não era um tiro curto, que realmente você era capaz de chegar ali? O que te motivou? Mesmo que algum dia você tenha chutado o balde, foi lá e pegou o balde de volta, o que te motivava? Eu sempre estudei, sempre foi um sonho, como eu disse, né? Eu atuava dentro do gabinete, eu tinha muito apoio do meu então chefe, ele sempre me apoiou demais, a minha equipe de trabalho, minha família. Então, alcançar um objetivo, um sonho, foi muito importante para mim, foi uma motivação muito grande, sem contar na possibilidade de exercer um cargo de predominância na sociedade, cargo de autoridade, poder também, obviamente, dar uma boa qualidade de vida para minha família, para minha futura esposa, entendeu? Então, todos esses aspectos da nossa vida pessoal aliado a o exercício desse cargo foram motivações diárias. A cada dia eu sentava para estudar e lembrava disso, que existiam pessoas me apoiando, pessoas que se importavam com essa minha jornada, e que seria muito importante que eu vencesse, né? Que eu alcançasse aquele objetivo. E conseguiu, e hoje está aqui dando entrevista para o Estratégia Concursos. Vinícius, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, parabéns por esse feito, por essa grande conquista, mas antes da gente encerrar, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os seus estudos agora, principalmente focado na magistratura, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Eu digo para quem, tanto quem quer começar a estudar, quanto quem já está estudando, e muitas vezes não vê, né, não alcança aquele objetivo, realmente consciência. Tenha consciência de que o estudo diário, ele te leva ao seu objetivo. Não é um cálculo quase que certo. Se você estudar todos os dias, com disciplina, você vai alcançar esse objetivo. Eu falo por mim, não há nada de extraordinário em mim. Não há um conhecimento, uma inteligência fora do comum. Foi realmente dia a dia, o tempo que eu tinha, eu dedicava. Então, muitas vezes a pessoa tem realmente um tempo curto de estudo, uma jornada de trabalho muito árdua, mas se são 2 horas por dia, são 2 horas por dia. Então, eu realmente digo, né, que quem tem esse sonho, tenha realmente confiança e persistência, que chega. Eu sou a prova de que chega. O objetivo ele é alcançado. Vê o que está fazendo com esse tempo, dá uma olhadinha nas suas redes sociais, quanto tempo você está passando nela, se converte isso em estudo, que já vai ajudar um degrau de cada vez até alcançar a aprovação. E como eu disse, sendo aluno do Estratégia, vai estar aqui dando entrevista também. Então, Vinícius, mais uma vez, obrigado, parabéns pela conquista. Obrigado. E o pessoal que está nos assistindo, que quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.